Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Aqui nova temporada 2024. Eu sei que você está lá com saudade. Você que está aí correndo, você está parado no meio do trânsito, você está fazendo academia, você está num hotel fazendo a barba, tem que trabalhar, está numa viagem de negócio. Eu sei que tu está com saudade da gente. Estamos sim de volta aqui. Eu queria mandar um abraço para os meus alunos, para os meus mentorados, para os meus leitores. Vem coisa nova aí. Cartas a um jovem gestor tributário. A editora já me falou que está tudo prontinho. Pré-lançamento agora para março, lançamento para abril, sessões de autógrafos a acontecer em Curitiba, São Paulo e Porto Alegre já confirmadas. Ainda estamos negociando data e locais, mas confirmadas. Eu queria também falar para vocês sobre MTX Mastermind. O MTX Mastermind é um evento que a gente vai fazer aqui em São Paulo. Vagas limitadíssimas, evento all inclusive, coffee break, almoço, uma turma gigantesca, o mainstream da galera tributária, da gestão tributária nesse país. Nós vamos falar sobre ambiente de negócios, gestão tributária, uso de tecnologias, desafios nas multinacionais, diversidade, inclusão, saúde mental, com uma visão que, você sabe, coloca sempre as pessoas no centro e traz como protagonista o profissional de techs. MTX Mastermind em breve, maiores informações. Bom, eu não posso deixar de agradecer o meu patrocinador master, contrato renovado. Estamos aqui mais uma vez com uma temporada 2024 a Bravo. Bom, a Bravo, como você sabe bem, ela atende mais de 6 mil CNPJs no Brasil em BPO fiscal, contábil, folha de pagamento. Eles têm uma pegada forte em transformação digital, uso de tecnologias na gestão tributária. A Bravo vai estar conosco no MTX Mastermind, inclusive como palestrante, mas também como patrocinador. É o primeiro patrocinador com contrato assinado. Eu tenho mais outros patrocinadores que estão chegando aqui, mas a Bravo já está com um contrato assinadinho e estará conosco também no MTX Mastermind. A Bravo tem feito um trabalho interessantíssimo sobre reforma tributária. Então você que agora tem a reforma aprovada, você tem que tomar uma decisão. Ou você terceiriza a gestão atual e coloca o time para cuidar de reforma tributária, numa transição aí de 2 anos, que vai durar muito mais, 10 anos, até começa a implementar em 2026, você tem aí um tempão pela frente, ou você faz o oposto. E a Bravo pode ser o seu parceiro, né, naquilo que a gente chama de gestão da reforma tributária. E eu queria já de imediato apresentar o nosso convidado do dia, o Rafael Pérez, gerente de Tax Compliance da SLB. A SLB é uma multinacional francesa do setor de oil and gas. Ele veio do Rio de Janeiro para participar conosco do Manicômio Tributário. Que luxo, Rafael. Obrigado pela presença. Prazer estar aqui, Augusto. Prazer é todo meu. Muito bom, meu caro. Rafael, eu queria começar, como sempre aqui, começando pela tua trajetória. Por onde que tu passou, onde é que estudou, o que te trouxe até aqui, meu caro? Tá bom, vamos lá. Eu me formei em Ciências Contábeis, né, pela UFRJ, tendo aí pós-graduação em Planejamento Tributário na Mackenzie, Gestão Empresarial na própria UFRJ, o MBA, e recentemente finalizei o LLM de Direito e Contabilidade Tributária no IBMEC, lá no Rio de Janeiro. Muito bom. De passagem aí profissional, passagem por Big Four, passei pela KPMG, passei por algumas multinacionais, passei pela FMC, que é do mesmo ramo hoje da SLB, TIM, trabalhei na TIM, e anteriormente à SLB eu estava na Enalta, que é uma operadora de petróleo e gás. Basicamente essa é a minha passagem profissional. Muito legal, Rafael. Tu sabe que esses dias eu estava escrevendo no LinkedIn um assunto que foi trazido por um mentorado meu. Ele me perguntava o seguinte: Augusto, o que é melhor, você ser especialista ou generalista na gestão tributária? E eu falava para ele que não tem muito o que é o melhor. Tem aquilo que você desenvolve, aplica a sua curiosidade. Você passou por alguns ramos diferentes de indústria. Como é que você vê que o fato de ter passado por diferentes ramos, o que isso gerou de
benefício de qualidade na sua carreira? Então, o nosso meio tributário é um meio muito complexo, né? Assim, Muito. Eu brinco que todas as multinacionais que eu passei, eu sempre falei, cara, é muito difícil a gente entender o sistema tributário, nós como brasileiros, né? Imagina a gente explicar isso para as pessoas que vêm de fora, né? A gente está aí com a reforma tributária em jogo aí. Agora que agora que a gente está conseguindo entender o tributo no Brasil, a gente vai ter que reaprender tudo de novo, né? E explicar isso lá para fora vai ser um grande desafio. E ter trabalhado em vários setores, eu acho que assim, eu acho muito legal, muito por conta da expertise, né? Da experiência que a gente pega, né? Cada setor eu vejo que é uma caixinha diferente de tax, né? Você tem telecom, por exemplo, na TIM a gente tem a questão dos órgãos reguladores, né? Da Anatel, por exemplo, você tem lá o FUSH e Funtel. Sim. Você vem para a Oil and Gas, você tem a questão dos royalties, taxa de retenção. Então, eu acho que é muito legal você ter essa visão, né, de um pouquinho de cada área. E claro, assim, eu entendo que num certo momento da sua vida você tem que focar em algum lugar, mas eu, por experiência, né, pela minha experiência, pouca experiência, né, ainda tenho uma trajetória muito grande aí pela frente, mas eu acho muito importante para quem está começando ter essa visão, até para você ter uma noção do que você vai querer para sua vida, né? Legal. Bom, eu queria agradecer até, Rafael, e aproveitar aqui o ensejo da tua presença e mandar um abraço para Roberta Schneider, que eu sei que trabalha contigo lá. Ela é uma grande fã do nosso podcast, leitora. Mandei um livro autografado para ela lá no Rio de Janeiro. Legal. Sensacional. Meu caro, como é que nesse contexto de reforma tributária, eu falava aqui da possibilidade de você fazer um outsourcing do pacote de reforma ou do pacote atual, que vai durar mais alguns anos. Como é que você está enxergando isso? Qual é a sua expectativa da reforma? Isso é algo que está assim, muito em voga dentro da nossa empresa, né? A nossa matriz está acompanhando isso de perto, até porque o Brasil é um dos principais, vamos dizer assim, geradores de receita para a companhia, principalmente no ramo Américas, é um dos principais. E o que a gente está fazendo é estar sempre acompanhando de perto junto com os nossos parceiros, né? A gente tem aí as Big Four que atendem a gente. Sim. A Deloitte, por exemplo, é uma que atende a gente aí. Então, eles têm um contrato com a gente já global, né? Então, eles estão acompanhando. A gente está fazendo reuniões direto com relação a isso. Vendo já, junto com o pessoal do time global do SAP, como que a gente vai fazer para poder mexer nisso sistemicamente, que eu acho que vai ser a parte mais complicada desse sistema tributário. Obrigação acessória, como é que vai ficar a questão de obrigações acessórias, o FD e ICMS, por exemplo, que você vai ter lá, igual você estava falando, né? A gente vai ter aí um período de transição muito grande, onde a gente vai ficar com os dois mundos em paralelo, né? Isso. Então, como que o governo vai colocar isso dentro do sistema, nas obrigações acessórias? Então, eu acho que realmente o acompanhamento externo de empresas qualificadas, como você mesmo mencionou no começo do podcast, eu acho que é fundamental para a gente não ter nenhuma surpresa lá na frente. E nessas tuas discussões aí, Rafael, preliminares com consultoria, com advogados, com a própria auditoria, você consegue ter, por enquanto, eu sei que não tem ainda uma alíquota definida, sim, mas você consegue ter uma ideia se isso vai melhorar, se isso vai piorar, ou você só consegue enxergar a tal da simplificação? Qual é que é o seu sentimento por enquanto? Sendo bem sincero, assim, eu ainda não consegui enxergar essa simplificação. Muito por conta, acho que, desse período de transição. Acho que vai ser um período bem dolorido para a gente que trabalha, né, nesse ramo. Então, assim, a gente fica acompanhando e vendo o que vai acontecer, mas sinceramente eu ainda não consegui ter uma opinião formada sobre o que nos espera nesse futuro. Eu venho chamando 2024 o primeiro ano do resto de nossas vidas, né? Porque você tem ali reforma tributária, uma série de regulamentações que vão acontecer agora. Você tem o primeiro ano da adoção das novas regras de preço de transferência. Tem uma série de surpresas aí que nessas férias ali no apagar das luzes de 23 o governo trouxe para a gente, né? Limitações
na compensação de créditos tributários. Então tem bastante coisa aí que mexeu bastante com o nosso ambiente de negócio. E aí, lógico, com isso você precisa contratar gente que saiba se adaptar a esses diferentes cenários. Né? Exatamente. Eu queria saber, Rafael, que tipo de pessoa que funciona trabalhando contigo? Qual é o profissional que você gosta de ver trabalhando no seu time? Então, assim, aí falando de mim, né? Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito proativa nessa questão da comunicação, né? E você sempre teve, né, esse perfil, né, de que as pessoas de ciências contábeis, Sim. da parte tributária, é aquele cara que fica sentado ali no computador dele só preparando as demonstrações financeiras. E eu sempre fui um cara que sempre procurei estar nas outras áreas, né? Tá lidando com o pessoal de marketing, tá com o pessoal de finanças, pessoal do jurídico. Então, eu vejo que hoje, na nossa área tributária, eu acho que o principal é a comunicação. Eu acho que a pessoa que não sabe se comunicar, a pessoa que não sabe ter entradas, né, em outras áreas, eu acho que acaba ficando muito para trás. Eu acho que esse é o principal qualidade aí que eu enxergo na nossa área. Eu costumo falar, tanto nos meus cursos quanto nas mentorias, eu chamo isso que você falou de transversalidade. Exato. Você entender o negócio, acho que é muito importante. Entender o comercial, entender os novos produtos, entender questões regulatórias, você falava agora há pouco, né? Então, realmente, isso é um ponto que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Que o profissional tributário ele tem que ter essa capacidade de sair da salinha. Sim. Foi esse o tempo do profissional que ficava ali esperando todo mundo perguntar uma dúvida. Esses dias eu falava com uma mentorada minha que ela falou o seguinte, Augusto, quando a área deixou de ser fiscal para ser tributária. Sim, exato. E quem não é da área tem essa dificuldade. As pessoas, o fiscal. Não, o fiscal é aquele do passado que entregar a obrigação acessória, emitir a nota. Guardador de livros, né? Guardador de livros. Hoje é a área tributária, que envolve planejamento, suporte ao negócio, a novos negócios, novos produtos, compliance. Tem toda a parte contencioso. Aí o Brasil é o país que tem o percentual mais relevante de contencioso em relação ao PIB, 75%. Isso é surreal. Ninguém acredita. 1% no mundo e no Brasil 75% do PIB é contencioso. Então, realmente, o profissional da área tributária tem que ter essa capacidade de transitar, de querer gastar a sola de sapato, senão ele não vinga aqui, né? Agora, Rafael, Rio de Janeiro, lá, o que tu faz para dar uma desopilada? Onde é que você recarrega as energias para fazer essa gestão tributária numa empresa de oil and gas? Eu acho que assim, algo muito importante é a questão da saúde mental, né? Eu acho que é algo que a gente está batendo muito aí na tecla aí nesse mundo moderno, né? No mundo atual. Então, cara, o que eu uso muito para poder desestressar, mas de vez em quando me estressa, é o futebol, né? Ano passado eu sou flamenguista, né? Sim. O Flamengo não me deu muitas alegrias, mas pegando a média aí dos últimos anos, está com saldo positivo. Não dá para reclamar, né? Não dá para reclamar, mas as idas pro Maracanã com meu pai, né? Desde que eu me entendo por gente que meu pai me leva no Maracanã, então é algo que eu gosto para poder, assim, você esquece, né, do mundo. Tá com meus amigos, assim, graças a Deus eu tenho muitos amigos, tanto no Rio, né, onde eu sou nascido e criado, como em Juiz de Fora. Falando do futebol, né, eu tive uma breve carreira na época de... na época de adolescente, eu cheguei a jogar em divisão de base. Então, numa dessas minhas idas, eu fui para Juiz de Fora, joguei em Juiz de Fora. Foi onde eu conheci minha esposa, que eu tô até hoje, um beijo na Yara. Sim. Então, fiz amizade lá também. Então, acho que tá com os amigos, para mim, acho que é o essencial. Assim, a gente fala de tudo, menos de trabalho, né? Eu acho que é o principal aí para poder dar uma desafogada na cabeça. E vocês vão liberar o Gabigol pro Grêmio ou não? Como é que tá esse negócio aí? Porque o Grêmio tentou ali o Gabigol, né? Eu já tava ali animado, enfim, mas vão liberar ou não? Ele é um cara que todo mundo... A gente brinca, né? Que assim, é um cara que todos os adversários odeiam, mas todo mundo queria ele no seu time, Exatamente. né? Mas eu acho que ele continua no Flamengo ainda. Também acho. Acho que ele não sai, não. Certeza. Meu caro... eu tentei também, tu sabe, eu já falei aqui, eu tentei ser camisa 10 do Grêmio e tentei ser Michael Phelps. Como não deu certo, eu virei podcaster aqui, né, da área tributária, enfim. Mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito importante, né, o esporte para criar aquele espírito de resiliência na nossa carreira. Tem coisas que a gente
consegue, tem coisa que a gente não consegue, que leva mais tempo. Eu acho que o esporte dá essa disciplina, né, pro dia a dia. Assim, desde pequeno, meus pais sempre me colocaram para fazer atividade física, né? Então aí eu já passei aí, sei lá, pro judô, karatê, natação. Então assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito ativa nessa questão de esporte. A gente estava brincando até aqui nos bastidores, né? Sim. Que eu fiquei um tempo afastado do esporte, vi que a minha saúde não estava ficando legal. Minha esposa faz crossfit já há bastante tempo e ela acabou me arrastando pro crossfit. Eu sempre fui muito receoso com esse negócio de crossfit. Sim. E acabou que hoje eu a gente brinca, né? Que o mosquito lá picou e você acaba ficando viciado, né? Então, eu tava essa semana aí em São Paulo, arrumei uma box em Taubaté, arrumei uma aqui em São Bernardo para poder praticar. Eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que saber dosar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, principalmente com a nossa saúde, porque eu acho que é o maior presente que a gente tem é a nossa vida, né? Com toda certeza. Eu acho que a gente tem que saber cuidar muito bem dela. Com certeza. Rafael, tem uma pergunta que eu faço aqui para a turma, que é: se você tivesse um superpoder, qual é o problema que você resolveria no mundo? Mas antes de te ouvir sobre isso, eu queria saber qual é o principal problema tributário que você resolveria do Brasil. Imagina que você tem a capacidade de resolver né? Onde que você atacaria? Eu acho que o principal seria as obrigações acessórias. Sensacional. Eu acho que a gente perde muito tempo com obrigação acessória. Às vezes muitas informações repetitivas que você poderia às vezes estar consolidando numa única obrigação acessória. Assim, você pega aí o tempo de hora, né, trabalhada no Brasil com obrigação acessória comparado com o resto do mundo é algo assim surreal. Assim, a gente lá na empresa, a gente às vezes precisa apresentar para a matriz, né? A gente tem uma equipe tributária enorme. Na minha equipe são 22 pessoas. 22 pessoas. Então, assim, é separado em diretos, indiretos e central de notas. Então, você precisa explicar lá para fora o porquê que você tem uma quantidade de colaboradores tão grande dentro do tributário. Você tem países aí que a área tributária tem 3, 4 pessoas. Exatamente. E aí você vai explicar o quanto de hora trabalhada que a gente tem com obrigação acessória, emissão de nota fiscal. Você tem que fazer uma nota fiscal para sair daqui para lá, depois ela tem que voltar. Então, eu acho que a simplificação, principalmente das obrigações acessórias, para mim seria o principal no ramo tributário. E para fins de mundo, eu acho que assim, se eu tivesse o superpoder, seria acabar com a guerra. Eu acho que guerra é o gerador de... É algo que eu acho que faz o efeito cascata para outros problemas que a gente tem no mundo, né? Desigualdade, fome. Eu acho que guerra é o principal gatilho para poder causar os outros males que a gente tem no planeta. Legal. E você, como eu, como muitos que tiveram aqui, como todos, eu acho, você é uma ótima tributária do mundo na empresa, não é? Ou tem algum time tributário do grupo... Que eu saiba, eu acho que o nosso é o maior. Com certeza. O nosso é o maior aí dentro do grupo SLB, eu acho que o nosso é o maior time tributário. A gente tem, por exemplo, 2 hubs, né, dentro de Bucareste, na Romênia, e outro em Bogotá. São bastante pessoas, só que eles atendem diversos países, né? Sim. Então, se você for pegar aí um time que atende um único país, o nosso é o maior. Existem grupos econômicos, eu converso com muita gente em grupos de WhatsApp, amigos queridos já de longa data, e que eu percebo que o time do Brasil é do tamanho do time da América do Norte. Sim. Inclui México, Canadá e Estados Unidos. Em algumas situações, o time do Brasil é maior, é 2 vezes maior do que o time todo da Europa e Ásia. Sim. Então, esse é o tipo de ponto assim, que o governo realmente precisa acordar para isso, né? E realmente tratar. Você falava agora há pouco das obrigações acessórias, né? Um ponto super importante. É algo muito desigual, né? E é o que a gente fala, né? Quando a empresa vem lá de fora querendo entender, não, vocês têm que cortar o headcount do time, tá muito parado, e aí você vai... O que resta pra gente é demonstrar pra eles de que, assim, não tem ninguém parado, né? Sim. Parece que é um cabide de emprego, só que não é. Você pega aí, por exemplo, dentro do meu time de central de notas, por exemplo, né? Você tem gente lá emitindo 2.000 notas no mês. Sim. E aí, por mais que seja sistêmico, a gente tem lá o sistema integrado, só que precisa de intervenção humana. Então, assim, é algo muito maçante. É algo, assim, que você poderia estar aproveitando essas pessoas em outras coisas, né? Em questões mais estratégicas, questões mais
centrais, né, dentro do planejamento tributário, e você precisa ter pessoa ali para fazer aquilo ali o dia inteiro. É verdade. Então às vezes você acaba perdendo aí uma mão de obra extremamente qualificada para fazer um trabalho que poderia ter sido simplificado pelo governo. E você chega a perder gente que não aguenta mais toda aquela complicação de sistemas, de planilhas, e acaba tentando aproveitar uma oportunidade em outra empresa por conta de transformação digital, ou isso não chega a acontecer com você lá? Mais que isso, né? A gente acaba vendo pessoas que acabam migrando para outras áreas, né? Sim. Que acaba saindo do tributário, consegue às vezes seguindo uma carreira em outra área, né? Sei lá, às vezes eu já vi gente saindo do tributário para ir trabalhar com marketing. Então, isso acaba acontecendo bastante, sim. É por isso que nós somos malucos e Por isso que é um malucas manicômio, né? deste manicômio tributário. Só maluco para poder durar dentro desse meio. Não, eu já vi isso acontecer, gente que vai para outras empresas e depois percebe que não tem aqueles problemas A, mas tem outros problemas B, C e D. E também já vi essa situação aí de profissionais qualificadíssimos. Sim. E que saem da área porque não aguentam mais. Assim, porque uma coisa é você trabalhar na área tributária do ponto de vista da estratégia, da inteligência, do compliance, do planejamento. Outra coisa é você ficar trabalhando com várias planilhas, você tentando consistir números daqui e dali. Isso aí realmente não faz sentido nenhum sentido. Né? A gente fala, né, que problema tributário tem em todas as empresas, né? A gente só muda de CNPJ. Com certeza. Porque o problema é que você... Assim, se você achar que eu vou sair dessa empresa e vou ter menos problema tributário na outra, você só vai mudar o tipo de problema. Você vai sair de uma empresa de óleo e gás que você tem um problema com taxa de retenção, com royalty, com adição temporária de fundo de abandono, por exemplo, Sim. dentro de um campo de petróleo. Você vai para uma empresa de telecom, você vai ter o problema lá com FUSH e Funtel, você vai ter o problema lá dos leases das antenas, por exemplo. Como é que você vai fazer isso dentro da sua apuração tributária? Então, assim, eu acho que quem acha que está mudando de empresa para poder fugir de problema tributário está se enganando. Exatamente. Meu caro, quem é o Rafael que não está no LinkedIn? O Rafael do LinkedIn, o pessoal vai lá, vai te ver aqui no episódio, vai consultar, vai pedir conexão. Mas quem é o Rafael da sexta-feira, finalzinho do dia, até segunda-feira de manhãzinha? O Rafael fora do LinkedIn, assim, além da sexta-feira, é o cara que quarta-feira com certeza vai estar vendo um jogo de futebol. Assim, independente que seja do Flamengo, que seja de outros times, eu sempre gostei muito de acompanhar futebol. Como eu disse, é uma válvula de escape, assim, você ou tá no Maracanã, ou você tá sentado em casa vendo um jogo, para mim, eu acho que é algo que me desliga, né, do mundo corporativo. E como eu disse, assim, o final de semana eu procuro sempre estar ou com família ou estar com meus amigos, justamente para poder me desligar completamente. Já tive uma cervejaria já artesanal, já tive. Junto com 4 amigos meus de infância. A gente se conhece há pouco tempo, a gente se conhece há basicamente 30 anos. A gente estuda junto desde o Jardim 3, se eu não me engano, até o final do ensino médio. Então a gente acabou crescendo, gostando de cerveja, né? Crescendo gostando de cerveja. E aí a gente abriu uma cervejaria artesanal, durou aí cerca de 5 anos. Aí um dos sócios foi para os Estados Unidos, outro teve filho, então a gente decidiu fechar para não estragar a amizade, né? Mas eles te chamaram com a expectativa que você resolvesse as questões tributárias desse empreendedorismo? É legal porque, assim, os 5, cada um é de uma área diferente, né? Eu, contador da área tributária, um ou outro era advogado, tinha um que era físico. Físico? Físico, ele é professor. E tem um outro que era formado em administração, outro que era em engenharia de produção. Então, assim, cada um do mundo completamente diferente. Então, isso foi legal. Isso é legal, né? No que a gente estava falando, né? De você fugir um pouco, né, do mundo corporativo. Hoje, das minhas amizades bem próximas que eu tenho, nenhum é contador. Uhum. Então, a gente acaba tendo aí conversas completamente diferentes da vida, né? Do trabalho de cada um, né? Então, eu acho que isso é muito bom para poder desafogar. Gosto muito de conhecer restaurantes novos, principalmente com a minha esposa. Assim, a gente tem uma lista, por exemplo, de lugares para tomar café da manhã.
lá no Rio. Então, Tá aí, pitacos gastronômicos. Fala aí os restaurantes café da manhã do Rio de Janeiro. Então, a gente mora na Barra, né? Então, a gente procura... Ali na Barra você tem ali diversas opções de... Ali na Olegário. Na Olegário, você tem na Olegário Marcial. No Recreio você também tem muito restaurante. Eu vou te ser bem sincero, o nome pra mim de restaurante, quem toma conta disso é a Nayara. Ela que... Hoje a gente vai no restaurante tal. Vambora, vamos lá conhecer. Sim. Então, assim, eu acho que isso é um negócio bem legal que a gente faz, até para também estar sempre junto. Ela é fisioterapeuta de um mundo completamente diferente do meu. Então, eu acho que isso também é legal também para dar uma desafogada melhorar a nossa saúde mental, né? Com certeza. Rafael, tu estava comentando que os teus amigos, a maioria não é da contabilidade. Não. Eu lembro quando eu iniciei meu curso de contábeis na Federal do Rio Grande do Sul, isso foi lá em 1994, eu senti o seguinte, que as melhores conversas eram com a turma da economia, porque ali a gente discutia Friedman, Samuelson, Keynes, Marx, a gente discutia economia política, macro, microeconomia, discutia a tese do Delfim, tudo mais. A gente discutia Henry Fayol, Frederick Taylor com a turma da administração. E então, ou seja, e o pessoal da contabilidade com aquele livro roxinho, o FIPECAF, né? Só não débito e crédito e tal. Você tem essa sensação que o profissional da contabilidade ele tem essa dificuldade de sair da área, ou isso mudou? Hoje ele está um pouco mais... Eu acho que mudou. Mudou, assim. Eu me formei na UFRJ em 2013. E, assim, eu entrei em 2009 e saí em 2013. E, assim, acho que eu vi essa mudança nesse período aí de 4 anos foi nítida. Do pessoal que era mais da antiga, do pessoal que está vindo agora. Eu acho que isso mudou. Foi o que a gente estava falando da questão do profissional que é comunicativo, que consegue quebrar essa barreira da contabilidade e entrar em outras áreas. Eu acho que isso melhorou bastante. O profissional da área contábil, eu acho que a mágica acontece quando ele... Isso é corte, Marcelo. A mágica acontece quando o profissional da contabilidade, da área tributária, ele passa a trabalhar menos com planilha e mais com PowerPoint. Sim. Ou mais com dashboard. BI, né? Exatamente. Quer dizer, não quer dizer, tá? Absolutamente não quer dizer que ele não tem que ter habilidade de manusear dados. É óbvio, isso é o nosso dia a dia. Mas o grande problema é você ir para uma reunião com a diretoria, com o board, com uma planilha gigantesca, com filtros, com VLOOKUP. Cara, esquece isso. E assim, eu acho muito importante isso que você falou, assim, principalmente essa questão de tecnologia, né, da informação. Quando eu tava na TIM, quando começou essa questão de Power BI, e foi muito legal porque na época a diretoria, né, mandar até um abraço pro Gustavo Alves, que é o diretor. Querido amigo Gustavo Alves. Ele é até hoje, né, o diretor lá tributário da TIM, trabalhei junto com ele. E ele sempre fez questão de que todo mundo tivesse essa visão, né? Ele sempre gravou sempre colocou algo na nossa mente, assim, que eu achei muito interessante, que era de você tem que pensar fora da caixinha, né? Sim. Ele não fala isso, ele fala que você tem que explodir a caixinha. Então, assim, ele sempre procura investir muito nisso, nessa parte de desenvolvimento, de BI, por exemplo. Eu lembro que eu fiz um curso de, se eu não me engano, 4 semanas dentro da TIM de Power BI, que foi algo que, assim, levei para minha vida profissional até hoje. Sim. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho muito importante o profissional contábil sair da planilha de Excel e ir para a tecnologia da informação. Você vê hoje muitas pessoas de TI se formando em contábeis porque o cara já tem aquela visão da tecnologia e tenta entender o nosso mundo contábil, o nosso mundo tributário. Eu acho que a gente via muito antigamente o contador que fazia a faculdade de Direito. Sim. Ou então o cara que fazia a faculdade de Direito para fazer a faculdade de Contábeis. Hoje você vê muita gente indo para TI, o pessoal de TI vindo para Contábeis. Muito. Eu acho muito importante essa troca, né, do contador com o pessoal de TI. Você tem percebido mais profissionais da área de techs indo para tech ou mais de tech vindo para techs? Eu acho que está uma via de mão dupla. Eu estou vendo assim uma via de mão dupla. A gente tem lá no nosso time, por exemplo, tem um menino que é da central de notas, por exemplo, que ele é um cara extremamente ligado nessa parte de TI. Foi aquilo que a gente estava falando, né? Sim.
Ele fica focado basicamente em emissão de nota e você tem aquela mão de obra ali extremamente qualificada, que sabe mexer com BI. E aí, assim, eu conversei com a supervisora direto e falei, cara, a gente tem que aproveitar esse cara. A gente tem uma mina de ouro aqui para poder usar, para fazer BI, fazer dashboard pra gente. Sim. Então, eu acho que tá sendo uma via de mão dupla. Eu acho muito legal isso. Sabe que o dando um spoiler aqui, o Gustavo já está convidado, já está aceito o convite. O nosso podcast, eu falo que ele se tornou itinerante, mas a gente vem gravando sempre em São Paulo, porque tem muita gente de São Paulo, mas a gente vai gravar no Rio. O Gustavo vai estar conosco lá, ele sabe disso, já topou o convite aqui. Eu tive com o Gustavo a última vez num evento promovido pelo Grupo Voto, aqui em São Paulo. A gente teve a oportunidade de bater um papo com o Bernard Api, isso foi lá em setembro, outubro do ano passado. Gosto muito do Gustavo, gente boníssima. Gente, flamenguista também. Flamenguista também? Flamenguista. Tá louco. Flamenguista. Meu caro, a gente tem aquela sessão mais pro final. Você falava de comunicação, pitacos culturais. Me diz aí o que o Rafael gosta de ler, o que o Rafael assiste de filme, de série. Além do Manicômio Tributário, qual é o podcast que o Rafael gosta? Enfim, tá contigo. Então, assim, eu sempre gostei muito de pegar séries que, como a gente falou, né, mais uma vez, eu toco muito isso na tecla até com o nosso time, com o meu time, né, da saúde mental, né. Então, eu sempre procurei ver coisas que fogem um pouco da nossa rotina, do nosso dia a dia, mas que acaba tendo aquele toque de gestão de pessoas. Sim. Eu acho isso muito importante. Então, por exemplo, teve uma série que eu vi junto com a minha esposa, que é uma série basicamente de comédia, que é Brooklyn Nine-Nine. Só que ali você tem uma gestão de pessoas ali muito forte. Você tem ali um cara que é o mais comunicativo, o cara que sabe mexer mais com a parte de tecnologia. E por mais que seja uma comédia, né? Você tem ali o capitão, que é o cara que sabe gerir aquele time, sabe colocar cada um trabalhando no seu devido lugar para ninguém se sentir desmotivado. É uma série muito legal. Filme, por exemplo, um filme também que volta muito para essa questão de gestão também de pessoas, também que eu acho muito legal. O Último Samurai. É um filme que, se estiver passando, eu paro para assistir 30 vezes. Eu acho muito legal também. Uma série que eu gostei bastante foi sobre o Spotify. Sim. Eu acho também uma série fantástica. Você vê a sacada que o cara teve para poder criar algo que, assim, acho que era inimaginável, né? Exato. E hoje você tem todas as músicas aí na sua mão, qualquer música, né? Com certeza. E um outro filme que eu tinha visto aqui, eu anotei, porque senão acaba esquecendo. Claro, claro. Cadê aqui? Um Senhor Estagiário. Puta, eu adoro esse filme. Esse filme é sensacional. É algo também, assim, que a gente vê, né? Que as pessoas mais velhas parece que estão perdendo espaço, e eu acho que elas têm muito a agregar dentro dos times. Então, pela experiência, pela resiliência, eu acho que esse filme é uma baita de uma lição para o nosso mundo corporativo, de que essas pessoas não podem ser esquecidas. Elas ainda têm muito a agregar dentro dos times. Muito. Tu tocaste aí num ponto muito contemporâneo, muito importante, que é o etarismo, né? Exato, exatamente. Isso está sendo muito discutido aí. Eu discuti há 2 semanas atrás com um mentorado meu essa questão do etarismo, e ele dizia assim: Augusto, para mim é um dilema, porque eu passei uma grande parte da minha carreira sendo aquela pessoa que não tinha a experiência necessária. Depois eu passei um tempo que, trabalhei ali tudo, e agora eu sou o cara que tenho muita experiência, né? Sou tido como velho no mercado. Então, assim, é muito complicado você viver essas 3 fases quando ainda tem muito valor a agregar, muita coisa para ensinar, né? Ele, acho que tem aí 52, 53 anos, e ele percebe, assim, o mercado bastante reativo a ele, né? Então, eu acho uma temática fantástica. Um choque de geração muito alto, né? Que a gente muito tá tendo. alto. A gente tem aí pessoas já com uma experiência muito grande que continuam no mercado de trabalho, que você pega, igual você falou, com 50, 60 anos de idade, que estão se chocando com pessoas, com jovens, né, de 19, 20, que são, às vezes, 2 gerações daquela pessoa. Então, é um choque muito grande que a gente está tendo aí de gerações. Você estava falando a questão do etarismo, até mesmo com os mais jovens também, né? Assim, são muito imediatistas, querem tudo para ontem.
Então, eu acho que nós, como gestores, né, gestão de pessoas, a gente precisa encontrar esse equilíbrio dentro dos nossos times. Eu acho que é muito importante. Com toda certeza. Rafael, mensagens finais aí para nossa audiência. Tem uma turma grande de jovens que me escrevem aí a todo instante nas redes sociais, me escrevem no WhatsApp também. Qual é a mensagem que tu deixa para quem quer seguir uma carreira na área tributária? Existe algum segredo, algum atalho? Acho que segredo não existe, mas é algo que eu percebi ao longo da minha carreira. Se eu falasse assim, se eu tivesse a máquina do tempo e pudesse voltar, né? Eu fiz aí essas duas, fiz a pós-graduação, MBA, o LLM, mas se eu pudesse trocar pelo menos 2 aí por um intercâmbio fora do país, eu acho fundamental. Eu acho que o inglês é essencial dentro da nossa área. Quando a gente vai fazer processo seletivo, a gente acaba esbarrando numa dificuldade muito grande de encontrar. Você encontra, às vezes, profissionais muito qualificados. Você senta para conversar com o cara sabe falar sobre o lucro real, lucro da exploração, transfer price, o cara sabe falar sobre tudo isso com bastante segurança, mas trava no inglês. Sim. E eu acho que nesse mundo globalizado que a gente vive, o profissional de techs que não tem pelo menos o inglês acaba ficando muito para trás. Então, eu acho que o intercâmbio hoje, eu acho que acaba sendo às vezes muito mais valioso do que alguma pós-graduação, por exemplo. Assim, eu acho que dá para fazer a pós-graduação, mas se você quiser, se você fosse colocar numa linha do tempo, eu acho que o intercâmbio hoje seria fundamental para o profissional. Muito bom. Queria aproveitar isso que tu comentaste e mandar um grande abraço para o meu querido amigo Marcelo Brasil. Aliás, eu falava aqui do MTX Mastermind, mas o meu querido amigo Marcelo Brasil vai fazer a 2ª edição do Tax School. É um evento que vai ter aqui em São Paulo, 2 dias. Legal. Uma turma grande também, o mainstream da área tributária. E o Marcelo fala muito disso, dessa questão do inglês. Ele escreve bastante que o brasileiro que fala bem, ele sacaneia o que fala mal, o que está aprendendo tem vergonha de falar, tem vergonha da pronúncia. O Marcelo defende muito essa temática da importância do inglês, mas qual o inglês? Cara, o inglês é aquele que você usa para se comunicar, entendeu? Você não precisa ser o Shakespeare, né? Mas você tem que ter o inglês realmente, porque se você não tem inglês, você perde oportunidades, né? Muitas oportunidades. E assim, eu acho que o importante é você saber, você conseguir transmitir a comunicação, né? O que você está querendo passar para outra pessoa. Porque a fluência, eu acho que acaba vindo com o tempo, né? Com a experiência. A gente não nasce falando a nossa língua, então eu acho que a fluência vem com o tempo. Eu acho que o importante é realmente a comunicação. Você conseguir se comunicar, você tá na frente aí, acho que de 90% do mercado de trabalho. Com certeza. Meu caro, muito obrigado pela tua presença, fazer essa ponte aérea, nos visitar aqui no estúdio. Fiquei muito feliz. Nosso primeiro episódio gravado em 24. Fiquei muito feliz. Obrigado. Manda um beijo lá para Roberta, para a turma toda lá que nos acompanha. Obrigado mesmo. Eu tenho aqui uns avisos finais para dar. Você sabe que me acha nas redes sociais. Eu sou Augusto Flores Oficial no LinkedIn, no Instagram, também no Facebook. Meu website www.augustoflores.com.br. O meu WhatsApp 41 99569 3841. Você manda um WhatsApp lá pedindo mentoria, pedindo livro, criticando, dando sugestões. O meu time manda para mim e eu faço contato direto com você para a gente bater um papo sobre esses produtos, sobre curso, sobre livros, sobre o que você quiser. O meu livro, você sabe, o meu livro na editora Viseu ou na Amazon, o Manicômio Tributário, Reflexões de um Sobrevivente, me aguarde. Cartas a um Jovem Gestor Tributário, está no forno já. Eu estou tirando do forno para fazer sessão de autógrafos muito em breve. MTX Educação, você sabe, a gente não tem doutores, mestrados, eruditos na sala de aula, mas a gente tem quem resolve a parada, quem tem as manhas. MTX Educação, novos experts, novos assuntos do mercado para a sala de aula. Bom, eu queria de novo agradecer aqui a Bravo.
Como é o primeiro episódio gravado no ano, eu esqueci de falar do QR Code, mas ele tá aqui, ó. Tá bem ensaiadinho, você tá vendo ele aqui, ó. O QR Code, mira no QR Code. Fala com a turma da Bravo, chama a Bravo para fazer um diagnóstico sobre transformação digital, para te fazer provocações sobre a gestão da reforma tributária, para te ajudar num BPO fiscal, contábil, de folha de pagamento. A turma lá é muito esperta e vai te surpreender com os cenários que eles criam lá com muita ferramenta digital. Eu acho que por hoje era isso. Muito obrigado.